Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo se cuidando aí? Ficando em casa fazendo as atividades da escola? Bom, espero que sim, ajudando papai e mamãe também, né? Não pode esquecer disso. Bom, vamos lá. Capítulo 19, né? A gente fez uns exercícios ali na terça-feira, né? E aí, vamos dar sequência na matéria hoje, tá? A gente vai estudar esse capítulo 19 que fala sobre círculo e circunferência. Em um outro momento, a gente já viu isso aí, tá? Mas o livro de vocês, o Eleva, né, o Sistema Eleva, ele trabalha sempre dessa maneira, ele vai revendo ali os assuntos e tal, e eu acho isso bacana, porque você está sempre em contato com a matéria, então você acaba, se você por acaso não aprendeu como deveria, né, não sei por que motivo, porque tem que perguntar toda vez que não entende, você tem a chance de tentar pegar ali alguma coisa que você não conseguiu, ou então só, de fato, lembrar da matéria, rever a matéria, ok? Beleza? Então vamos lá, não deixa de perguntar não. Sempre que não entender alguma coisa, pergunta, tá bom? Que aí eu tenho certeza que isso aí, quando vocês forem... quando acontecer o mesmo caso de vocês verem uma matéria novamente, vocês vão tirar de letra, beleza? Então vamos lá. Circunferência, vamos começar falando de circunferência aí, ó. Aí eu tenho aqui, né, só pra gente fazer uma construção de uma circunferência, ó. Pegue uma folha de papel e desenhe um ponto, que chamaremos de O, tá? Então você tem um ponto O aqui, tá bom? Aí só coloquei o desenhozinho aqui. Então é só como você vai construir uma circunferência aí. Pega uma folha de papel, tá? E desenha um pontinho O igual tá aqui. Beleza. Agora, com o auxílio de uma régua, desenhe 5 pontos que estejam a 3 centímetros de distância desse ponto O. Tem que ser exatamente 3 centímetros. Não pode ser no olhômetro, não pode ser... pegar um cartão e fazer, por exemplo, tem que ser na régua, 3 centímetros certinho, todos os pontinhos aqui, tá? Porque senão não vai dar certo, beleza? A seguir, estão representados os pontos marcados que mantêm 3 centímetros de distância do ponto O, tá? Então, tem o ponto O aqui, que foi o primeiro que a gente desenhou, fiz vários tracinhos aqui, ó, beleza? Segmentos de reta aqui, equidistantes, né? Do ponto O, o que significa equidistante? Com a mesma distância, tá? Equidistante com a mesma distância, tá? Então, todos esses pontos aqui, ó, estão à mesma distância. Qual distância é essa? 3 centímetros, tá bom? Note que foi formada uma circunferência. Então, a circunferência, gente, é essa parte aqui de fora, como a gente já viu. É só a borda aqui, tá vendo? Essa borda aqui, beleza? Portanto, podemos definir circunferência como lugar geométrico de todos os pontos equidistantes de um ponto fixo. De novo, equidistante, mesma distância, tá? Então, equidistante de um ponto fixo. Que ponto fixo é esse? É o nosso ponto O, tá bom? Ó, portanto, de novo, podemos definir circunferência como lugar geométrico de todos os pontos equidistantes, ó, os pontos equidistantes, ó, esse, tá vendo? Tem vários pontos, A, B, C, D e E, tá? Equidistante por quê? De novo, eles estão à mesma distância do quê? Do meu ponto O, que é o meu ponto fixo, tá bom? Tranquilo? Então vamos seguir aí. Elementos de uma circunferência. Só lembrando, circunferência, só esse ponto aqui, só a bordinha aqui, tá bom? De maneira grosseira, tá bom? Elementos de uma circunferência, ó. Toda circunferência possui alguns elementos importantes, são eles, tá? A gente vai ver passo a passo aqui, beleza? Bom, o O é o centro, que é aquele Ozinho lá que eu pedi para vocês desenharem, né? Quando vocês forem construir. Ponto central da circunferência, que é o ponto O, é o centro, tá? Sempre que você desenhar um ponto Ozinho que você vê numa circunferência, é o nosso centro aí, beleza? Tem desenho que acaba colocando aqui como ponto A, por exemplo, é só uma maneira de escrever, tá bom? Não significa que vai deixar de ser o centro. Imagina que aqui tivesse a letra F, mas ele está exatamente aqui no meio da circunferência. Ainda assim, é o centro da circunferência, não é só porque agora é F que vai deixar de ser o centro. Porém, tá? Contudo, entretanto, todavia, a maioria dos casos você vai ver com um Ozinho aqui, tá bom? Beleza? O O, aí você vai lembrar que é o centro da circunferência, se estiver no meio aqui. Tranquilo? O raio, segmento de reta que une o centro e um ponto da circunferência. Ó, segmento de reta que une o centro O, e um ponto da circunferência. O ponto da circunferência... Gente, vocês podem pensar da seguinte maneira. Tá vendo esse desenhozinho aqui? Essa borda? Finge que são vários pontinhos ligados. Tá? Pensa que é uma cobrinha. Sabe aquela brincadeirinha da cobrinha do celular? Ela não vai lá crescendo. Pensa que isso aqui é a mesma coisa. Tem várias bolinhas aqui, tá vendo? Você não consegue ver isso porque só com... Como elas estão muito juntinhas, esses pontos estão muito juntinhos, você não consegue identificar.
tá bom? Mas pensa que aqui são vários pontinhos. E aí eu destaquei o seguinte, eu destaquei o ponto A, o B, o C e o D, tá bom? Então, o raio, segmento de reta que une o centro e um ponto da circunferência, ou seja, o centro e um ponto da circunferência. Então, esse cara aqui, ó, OA é um raio, OB é um raio, OD é um raio, CA é um raio? Não, por que não é um raio? Ó, segmento de reta que une o centro O, tá? E um ponto da circunferência. Esse cara aqui não é centro, esse cara aqui não é centro, tá bom? Então, esse AC aqui, segmento de reta C, ele não é um raio, tá? O raio tem que passar aqui no centro, do centro para a bordinha, do centro para a bordinha, do centro para a bordinha, grosseiramente falando. Beleza? Assim acho que fica mais claro aí para vocês. Tranquilo? Esse aqui vai de um ponto, ó, de uma borda até a outra. Então, ele não passou no centro. Se não passa no centro, não tem nada no centro, é porque não é um raio, tá? E a gente vai ver outra coisa aí também. Ó. Diâmetro, segmento de reta que une dois pontos da circunferência passando pelo centro, tá? Então, ó, no exemplo, segmento BA. Beleza, ó, tem esse segmento aqui, ó, BA, ou AB, no caso, tá? Tanto faz. É um diâmetro. Por quê, ó? Segmento de reta que une dois pontos da circunferência, ó, beleza, ó, tá pegando daqui até aqui. Os dois pontos, ó, estão na minha circunferência, tá bom? Beleza. Só que aqui tem um detalhe que vocês têm que gravar, tá? Ele necessariamente tem que passar pelo centro, ó, tá vendo? Ó, ele passou aqui no centro O. Esse carinha aqui, por exemplo, AC é um diâmetro? Não. Apesar dele de um ponto da circunferência até o outro ponto, ele não está passando no ponto O. Se ele não passar no centro O, a gente vai dar um outro nome para esse carinha aí, que é exatamente corda, tá? Segmento de reta que une dois pontos da circunferência, não necessariamente passando pelo centro. No exemplo, segmento CA. Beleza. Então, a corda, ó, é um segmento de reta que vai, ó, de um ponto da circunferência até outro ponto da circunferência, tá? De um ponto da bordinha até outro ponto da bordinha, pode pensar assim também, beleza? Só que ele não passa pelo centro. Se ele não passa pelo centro, tá? Ele é corda. Se passa pelo centro, no caso aqui, ó, AB ou BA, tanto faz, passou no centro é o quê? Diâmetro, tá bom? Mas ele tem que ir de uma borda até a outra, tá? De um pontinho da circunferência até outro ponto da circunferência. Tranquilo? O arco aqui, ó, arco, só um detalhe do diâmetro. O diâmetro não é do A até o B, não é isso? A gente acabou de ver agora. Só que do O até o A é o quê? Aqui, ó, não é raio. Do O até o B é o quê? É raio também, não é? Então a gente já sabe, só olhando aqui, analisando, que o diâmetro é o quê? 2 vezes o raio, né? Ou raio mais raio, pode pensar assim, ó. AB não é a mesma coisa que OA, né? Mais OB. Então esse carinha aqui a gente sabe que é raio, porque do O até o A é raio, tá? E do O até o B também é raio. Então o diâmetro é 2 vezes o raio, ou raio mais raio, pode pensar dessa maneira também, beleza? Vamos ver o arco, ó. Parte da circunferência que fica entre dois pontos. No exemplo, arco maior AD, tá bom? E arco menor AD e AD, no caso, peraí. No exemplo, arco maior AD, cadê o AD? Ó. Aqui, ó, tá vendo? Ó? AD é o arco maior. Por que ele é o arco maior? Isso é bem visual, gente, ó. Daqui até aqui, beleza? É bem menor do que daqui até aqui. Tá vendo? É bem menor, né? É bem visual isso. Quando eu vou daqui no sentido, né, para a esquerda, ó, daqui para cá, é bem maior do que daqui para cá. Então, esse arco aqui é o arco maior. Esse arco aqui, ó, AD no caso, é o arco menor. Beleza? Qual o arco maior, por exemplo, de AC ou CA? Tá? Seria daqui, dar essa volta toda aqui, né? Ó, daqui até lá. Esse é o arco maior AC, né? E esse é o arco menor. Beleza? É bem visual isso aí, né? Tranquilaço. Show de bola. Então, vamos avançar aí. Comprimento de uma circunferência. Sabemos que o perímetro de um polígono é a soma de todos os seus lados. A gente já estudou isso. Pensa lá num triângulo. Qual o perímetro do triângulo? É só somar todos os ladinhos do triângulo, né? Pensa num quadrado, tá? De lado 2. 2, 2, 2 e 2, né? Porque o quadrado, obviamente, tem todos os lados iguais. Então, qual seria o perímetro de um quadrado de lado 2? É só somar todos os lados, ó. 2 mais 2 mais 2 mais 2, 8. Beleza? Então, perímetro igual a 8. Agora que a gente já relembrou o perímetro, ó. Então, vamos lá. Para realizar esse cálculo, a gente vai ver como a gente encontra o perímetro da circunferência aqui nesse caso, tá bom? Para realizar esse cálculo, é necessário utilizar uma constante conhecida como π, tá? Beleza? Parece um Tzinho aqui, só que ele tem duas pontinhas aqui, duas caudinhas, tá bom?
Essa constante é um número irracional, ou seja, é expressa por uma dízima infinita não periódica. Não precisa se atentar muito a isso não, tá? Seu valor é de aproximadamente 3,141592, você pode estar pensando, nossa, professor, vou ter que gravar isso tudo aqui? Não, tá? Sempre que a gente for trabalhar com π, tá? A gente vai trabalhar só com o valor de 3,14, tá? Exatamente isso aqui, ó. Porém, para facilitar os cálculos, né, aproximamos esse valor para π igual a 3,14, sempre assim. Nunca vamos usar esse número aqui, pelo amor de Deus. Pensa só nesse carinha aqui, tá? 3,14. Além do valor de π, também precisamos conhecer o raio da circunferência em questão. O raio a gente já viu ali atrás, né? Já está safo aí. Dessa forma, definimos o comprimento da circunferência como produto do dobro do seu raio pelo valor de π. Ou seja, dado C como o valor do comprimento e R como o valor do raio, tá? Da circunferência, então, comprimento de uma circunferência. E aí, vocês anotem isso no caderno de vocês. Escreve aí, comprimento de uma circunferência. Escreve no seu caderno agora, vai. Pausa o vídeo e escreve. Escreveu? Agora coloca essa fórmula aqui, ó. Czinho, bota uma setinha. Comprimento, 2 é da fórmula, beleza? Vezes π. Aí você vai escrever, faz uma setinha e escreve aqui, ó. 3,14, que é o valor do π, vezes R. Aí faz uma setinha e escreve raio, tá bom? R de raio. Faz aí, pausa o vídeo e faz aí. Então, ó, o comprimento da circunferência é o quê? C, comprimento, é igual a 2 vezes π vezes R. Beleza. Se você tem uma circunferência e eu te dou o raio dela, por exemplo, vamos supor que eu te dou o raio aí de 1, tá? Eu digo para você, ó, na circunferência de raio 1, determine o comprimento. Ficaria 2 vezes 3,14 vezes 1, tá? E aí você encontraria o comprimento da circunferência, é só substituir. Eu vou te dar um raio, por exemplo, raio 3. Aí você vai botar lá, 2 vezes 3,14 vezes 3. E aí você acha o comprimento da circunferência. Ou poderia fazer diferente. Eu poderia te dar o comprimento da circunferência e pedir o raio. Né? O que seria fazer? Você ter que passar essa galera toda que está multiplicando, ó, o 2, o π, para cá, dividindo, tá? Mas aí já é um outro cálculo aí, a gente vai ver mais para frente, beleza? Aí eu tenho um exemplo, ó, só para ficar claro isso aí. Qual o comprimento de uma circunferência que possui raio igual a 3 metros? Ó, exatamente como eu falei. Ó. Eu estou te dando o valor do raio. Utilize 3,14 como uma aproximação de π. Beleza. Então, se você anotou a fórmula lá que eu pedi para você anotar, comprimento é o quê? 2 vezes π vezes o raio, correto? Beleza, então vamos lá. Ó, solução. Como C é igual a 2 vezes π vezes R, então, C é igual a 2 vezes 3, porque o raio é 3, vezes π, né, que é 3,14. Isso aqui dá exatamente 18,84 metros. Beleza? Seguindo aí, círculo. A gente acabou a parte de circunferência, tá? E agora a gente vai ver a parte de círculo, que é só uma interpretaçãozinha aqui, tá bom? A região delimitada pela circunferência possui infinitos pontos. A união desses pontos com a circunferência é conhecida como círculo, tá? Bom, então vamos pensar. Circunferência, eu falei que é só a borda. Quando você for pensar em circunferência, você pode pensar no anel, por exemplo. O anel, ele só tem a borda, não é? Tranquilo? E o que seria uma circunferência? Seria o quê? Uma moeda. Uma moeda ela não é toda preenchida. O círculo nada mais é do que essa parte verde aqui, ó. O que está dentro da circunferência. A circunferência é essa bordinha preta aqui. E o círculo é toda essa parte preenchida, a parte verde aqui. Tá bom? Assim podemos definir o círculo como conjunto de pontos resultantes da união entre uma circunferência e seus pontos internos, tá? A circunferência e seus pontos internos. Tudo que está aqui dentro pintadinho de verde, tá bom? Então esse é o meu círculo. Se eu te pedisse um exemplo, você poderia pensar uma circunferência, um anel e uma moeda, né? Um círculo, tá? Tem várias coisas que você poderia pensar aí, mas aí fica a seu critério. Pensa no raio da bicicleta, aquele, acho que é raio que se fala, não lembro agora, mas vocês sabem, da parte da roda ali, né? É uma circunferência, né? Porque é só a bordinha, tranquilo, ela não é preenchida, tá? Polígonos inscritos, tá? Agora, beleza? Vamos ver a seguinte, antes de mostrar para vocês aqui, vamos pensar da seguinte maneira, tá? Deixa eu só ler para vocês, ó.
Dizemos que um polígono está inscrito em uma circunferência quando todos os seus vértices estão sobre a circunferência. Veja alguns exemplos. E aí, antes de eu passar esses exemplos para vocês, eu vou fazer um treinamento aqui, tá? Quando eu falar sobre inscritos, você vai pensar da seguinte maneira. Pensa numa caixa. Pode ser a caixa de sapato, enfim, pensa numa caixa. Pensa em objetos dentro daquela caixa. Esses objetos eles estão inscritos naquela caixa. Se o vértice dele, no caso do objeto, bater... Não, antes de falar sobre vértice, vamos pensar só nisso mesmo. Inscrito é o que está dentro da caixa. Então, se você tem objetos dentro da caixa, eles estão inscritos, porque está dentro, beleza? E quando a gente falar sobre circunscritos, esses objetos estão do lado de fora da caixa. Então, inscritos dentro, circunscritos fora, beleza? Tranquilo isso? Tá, agora vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Aqui já tem até os polígonos não inscritos, mas vamos lá. Tá vendo que aqui ó, tem uma circunferência e esse polígono ele tá inscrito na minha circunferência? Tá vendo? Os vértices dele ó, estão batendo aqui, tá? Os vértices, beleza? Os vértices são esses pontos, ó, C, D, E, F, G, B, a gente já viu isso. Então, se os vértices batem aqui na minha circunferência, esse polígono tá dentro, no caso, né, da minha circunferência, ele é um polígono inscrito. A mesma coisa o triângulo, ó. Tá vendo os vértices batendo aqui, ó, na minha circunferência? Então, esse polígono está inscrito. Tranquilo? E aqui os polígonos não inscritos. Por quê? Tá vendo? Esse vértice está do lado de fora da circunferência. Esse vértice aqui também está do lado de fora. Esse aqui também. Então, são polígonos não inscritos, tá? Aí tem esses dois exemplinhos aí no livro de vocês, tá? O que eu poderia falar aqui também, tá? Se a gente fosse pensar a circunferência em relação ao polígono, né? Vamos pensar assim. A circunferência, ela está inscrita ou circunscrita ao polígono? Inscrita ou circunscrita ao polígono? Ela está na parte de dentro ou está na parte de fora do meu polígono aqui, ó? Desse meu polígonozão aqui. A circunferência está na parte de dentro ou na parte de fora? Está na parte de fora, então ele é circunscrito. A mesma coisa aqui, ó. Vamos pensar no triângulo. Essa circunferência ela está dentro ou fora do triângulo? Ela está na parte de fora do meu triângulo, então ela é circunscrita, tá? É exatamente isso, galera. O polígono ele está inscrito e a circunferência ela está circunscrita. A gente pode pensar dessas duas maneiras aí, tá bom? Beleza? Por último, nós temos aí o nosso questionário, tá? Beleza? Nosso questionário aí falando sobre o que você aprendeu, né? O que fala o capítulo, o que você aprendeu assistindo esse vídeo, quais cálculos você consegue fazer agora, tá? De exemplo de 4 exemplos resolvidos, né? Depois você vai pegar isso na internet. Eu já falei isso aqui algumas vezes para vocês. Não esqueçam de fazer em folha separada e guardar para me entregar no final, né? Quando eu pedir os trabalhos ali avaliativos do 3º bimestre, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula e até o próximo vídeo.